dizer, fazer, né? Outros verbinhos aí enjoados. Olha aqui, ó. Se, quando eu disser. Então, se a ideia de futuro é quando eu disser, se eu disser. Se aparecer preposição, aí você usa a forma do infinitivo, olha aqui, ó, para dizer, ao dizer, que é a forma, o nome do verbo. Tudo isso é infinitivo, né? Dizer, fazer, por, saber, ver, vir. Então, existem verbos que você fica na dúvida entre usar a forma do futuro e o infinitivo. Quando, por exemplo, aparecem conectivos, conjunção, se, quando, e logicamente ideia de futuro, você flexiona. Se eu disser, quando eu disser. Agora, o dizer existe, mas quando você usa a preposição, para eu dizer. Certo? O fazer é sempre um exemplo muito interessante, tá, minha gente? Olha aqui, ó. Pronto. Isso aqui a gente não erra, tá? Peguem o fazer e comecem a levar para as outras formas verbais. Você diz, por exemplo, se eu fizer, né? Quando eu fizer. Agora, você não diz para fizer, ao fizer, para fazer, ao fazer o trabalho. Se você pegar aqui o fazer, é a mesma coisa, né? Ó. Se eu fizer, então, se eu disser. Para eu fazer, para eu dizer. É isso. Pega o fazer como modelo, que são esses chamados verbos irregulares, e aí você sabe se é uma forma ou se é outra. Tá? Ó, por, mesma coisa. Se fosse fazer quando eu fizer, então quando eu puser. Se fosse o fazer ao fazer, então ao por, que é a forma do infinitivo, o nome do verbo. Se souber, que é o futuro. Agora, para saber, para fazer. É isso. Tá? Fazer é sempre um bom exemplo. Por isso é que é importante, né? Daqui a pouco a gente fala aí do ver, né? Porque isso aí é bastante interessante falar dele. Olha aqui, ó. Continua a mesma coisa. Se ouvir. Olha ele aí, ó. Verbo ver. Então, minha gente, isso aqui é importante. Para o ver, preciso de autorização. Então, isso aqui é um verbo que é comum a pessoa errar na comunicação, né? Ah, quando eu ver, se eu ver, para a norma culta, não, é se eu ouvir, quando vir, que é o futuro. Que é, de novo, aquele caso, na dúvida, coloque um fazer. Você diria ali com a conjunção, se fizer ou se fazer, né? É se fizer, então é quando eu vir. Agora, com a preposição, você diria para fazer, então para ver. É isso. Tranquilo? Ó, quando vier, aí já é o verbo vir. Para vir do escritório. Ao vir do escritório, que é a forma do infinitivo. Usa a preposição para fazer, para vir. Se vier, se fizer. Então é essa a analogia. Pegando fazer como exemplo, ajuda bastante, principalmente em relação a ver e vir. Por isso é que normalmente em final do ano tem que ter cuidado com essas expressões, porque é muito comum a gente ouvir o quê? Ah, se eu não te ver mais, feliz ano novo. Se eu não te ver, não. Se eu não te vir, futuro. Se eu não fizer, se eu não te vir. Certo? Agora, ao te ver, para fazer, aí é o verbo ver. Tá? E não vir, que é o futuro do verbo. Olha aqui. Aqui é o vir, né? Para vir. Vimos por meio desta. Isso aqui também é muito importante. O verbo vir no presente. Quando você tem lá uma carta, né? Um texto. Vimos por meio desta. Às vezes a pessoa, viemos é pretérito perfeito. Vimos é presente. Então, se você está vindo naquele momento, é presente. Se é presente, é vimos. E não viemos, tá? Vimos por meio desta. Estar, medir, valer, perder, viajar, viger, de vigorar, né?
Esteja à vontade. Aqui é só para mostrar o seguinte, às vezes também o cara se empolga. Esteja à vontade. Não dá para ficar à vontade dessa maneira. É uma? Esteja não dá. Seja bem-vindo, não dá. Esteja no subjuntivo presente. Esteja. Seja. Certo? Meça suas palavras, ao medir, no presente subjuntivo. Valho, eu valho. A partir da segunda pessoa, o LH cai fora. Eu valho, vales, vale. Mas na primeira pessoa, com LH. E é preciso que você perca. Perda, minha gente, é substantivo, tá? Por exemplo, houve uma perda irreparável. Aí sim. Então, nada de usar a forma verbal perda. É preciso que você perca. É de perder. O verbo perder é percar no subjuntivo, tá? Perda só uma forma como essa, usado como substantivo e não como verbo. Quero que vocês viajem. Aí já é o verbo viajar. Se é o verbo viajar, é com J. Não é? Viagem é substantivo. A viagem foi ótima. Se for o verbo no subjuntivo, é com J. Certo? E este contrato ainda está vigendo e não vigindo. Porque o verbo não é viger, é como beber, que tem a letra E. Se é bebendo, é vigendo. Certo? E o requerer, o detalhe é só essa forma aqui, ó, primeira pessoa, tá? É eu requeiro, existe um izinho aí, tá? Depois é normal, requer, requer. No pretérito perfeito, requeri, requereste, requereu, tá? Agora, o detalhe é só o i da primeira pessoa do presente do indicativo. Correto? Então, minha gente, aqui a finalidade é trabalhar alguns verbos, né, trazer, né, o uso de alguns verbos, principalmente ver, vir, alguns derivados, mas só para, né, dar uma geral, adaptar isso à linguagem correta do dia a dia. Tá? Ó, precaver e reaver. Qual o detalhe em relação a esses verbos? No presente do indicativo só existem as formas nós e vós. Tá? Nada de eu me precavi, não dá. Mas aí como é que eu faço? Eu me preveni, pronto, previno, troca pelo prevenir, que dá no mesmo, tá? No presente do indicativo só existem as formas nós e vós. Então, eu precavi, precaveste, não dá, tá? Perdão. Presente, presente, presta atenção aí, Fernando, porra. Ó, presente, eu precavejo, não existe. Presente, só nós e vós. Eu me precavejo, não dá. Tranquilo? Mesma coisa, eu reavejo, eu recupero, troco por um sinônimo. Então não existem essas formas do presente do indicativo. Só nós e vós. Agora, ó, que eu tinha falado aqui, precavi. Isso aqui é pretérito perfeito, aí é normal. Precavi, precaveste, precaveu. Perfeito, tranquilo. Detalhe é o presente do indicativo. Só existem as formas nós e vós. As outras formas, a gente troca por um sinônimo. O precaver pelo prevenir. E o reaver pelo recuperar, por exemplo. Olha o reaver no pretérito perfeito. Eu reouve os documentos. Ele reouve os documentos. É isso. Reouve, reouveste, reouve. Reouvemos, reouvestes, reouveram. E nada de reaveram. Eles reaveram os documentos. Eles reouveram os documentos. Importante isso, porque, mais uma vez, dependendo do vocabulário usado, dependendo do lugar em que você esteja, que você use, você vai usar essas formas verbais. Então, isso é importante, tá? Reouveram. Esse caso de duplo particípio também é interessante. Existem verbos que só possuem o chamado particípio regular. Por exemplo, falar é falado. Esse DO, DA, né? Bebido, cantado, falado, né? Existem verbos que só possuem um particípio irregular. Olha aqui, ó. Aberto, por exemplo. Não existe abrido. E o regular, ele regula por essa terminação aqui. Existem verbos que não possuem um regular, só possuem o irregular. Normalmente é o TO. Feito, aberto, entendido?
E existem verbos que possuem duplo particípio. Por exemplo, o entregar. Existem as duas formas, entregado, entregue. E aí, como aceitar? Existe aceitado, existe aceito. Acendido, aceso, para acender. Elegido, eleito. Expulsado, expulso. Ganhado, ganho. Gastado, gasto, pagado, pago, pegado, pego. Olha aí. Existem as duas formas. Como é que faremos quando o verbo possui dois particípios? Vai depender dos auxiliares. Com os auxiliares ter ou haver, nós usamos o particípio regular. Do, ido, não é isso? Olha o DO lá. E com os auxiliares ser ou estar, nós usamos o particípio irregular, que logicamente não é o terminado em DO ou DA. Tá? Então, olha aqui. O aceitar possui duplo particípio. Quando você diz, ele tinha aceitado a oferta, para a norma culta, perfeito. Se o auxiliar é o ter, aceitado. Na de baixo, o auxiliar é o ser. Então, com os auxiliares ser ou estar, é a forma irregular. A oferta foi aceita. Entendido? É isso. Para esses verbos que possuem duplo particípio, ter ou haver, eu uso o regular, que é esse DO, né? DA, enfim. Ser ou estar é a forma irregular, que é a que não termina em DO ou DA. Consequentemente, ganhar, gastar, pagar e pegar. Então, por exemplo, se você diz que ele tinha ganhado na loteria, ter, né? Então, se você usar o ganhado, tá certo. Pagado, pegado, para a norma culta, está correto. Foi pago, foi ganho, foi gasto. Com os auxiliares ser ou estar, é a forma irregular. Então, para a norma culta, gastado, ganhado, pagado, pegado, existe. Tá? Se os auxiliares forem ter ou haver, você usa essa forma. Entendido? Embora, nesses casos, há uma tendência moderna de se aceitar a outra forma também. Tá? Então, eu tenho gastado dinheiro, eu tenho gasto. Hoje há uma tendência de as duas formas serem aceitas. O que a gente não pode estranhar é, de novo, usar lá o ganhado, o gastado, quando os auxiliares forem ter ou haver. Porque às vezes a pessoa estranha, por questão de eufonia. Eu tenho ganhado, eu tenho gastado, eu tenho pagado. Então, as duas formas existem e com o auxiliar ter ou haver, você usa o regular. No caso desses quatro verbos, tá? No caso desses quatro verbos aqui, há uma tendência de as duas formas serem aceitas com o ter ou haver. É indiferente. Resumindo, eu tenho ganhado, eu tenho ganho. Eu tenho gastado, eu tenho gasto. Há uma tendência de as duas formas serem aceitas com os auxiliares ter ou haver. Tá? É o que nós trazemos aqui. Mas olha só, antes, eu tenho trago a notícia, eu tenho chego, isso aí também são esses modismos que a gente ouve por aí, isso não existe, minha gente, tá? Trazer é só o trazido, chegado, não existe chego, não existe trago, ou seja, para trazer e chegar só existem as formas regulares, chegado, trazido. Nada de trago, chego, isso não existe. Certo? Não usem isso, pelo amor de Deus. E olha aqui, para os verbos ganhar, gastar, pagar e pegar, a tendência a aceitarem-se as duas formas com os auxílios ter ou haver. Certo? Então, por exemplo, ele tem ganhado um bom dinheiro, ou ele tem ganho. As duas formas são aceitas. Tinha gastado tudo, tinha gasto. As duas formas são aceitas. Tá? Uniformidade de tratamento no imperativo. Quando aparecem esses verbos,
com um pedido, com ideia de pedido, ordem, né? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Imperativo, quando há um tom de pedido, ordem, né? Nós usamos o tu e o vós. Quando aparecem em segundas pessoas, nós conjugamos o presente do indicativo sem o S final. O restante é do presente do subjuntivo. Então, olha só. Uniformidade de tratamento. Então, também, isso no texto seria interessante, né, a gente atentar para esse detalhe. Pensa primeiro em ti mesmo. Você começa ali com um pedido, com uma ordem, enfim. Pensa. O tratamento é tu. Quando o tratamento é de segunda pessoa, tu, ou vós, né? A gente não usa quase o vós, né? Mas o tu sim. O que se faz? Conjuga-se o presente do indicativo sem o S. Então, como é que fica aqui? Ó? Eu penso, tu pensais. Sem S, pensa. Perfeito. Se fosse em você, seria a terceira pessoa, aí seria subjuntivo, pense. Entendido? Ou você diz, pensa em ti, tu. Ou pense em você. Tá? Ó, mostre que você, ó, terceira pessoa, presente subjuntivo. Que eu mostre, que tu mostres, que ele mostre. É isso. Terceira pessoa. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Terceira pessoa. Olha aqui, ó. Veja os celulares fantásticos reservados para você. Veja para você. Tá? Telefone já. Telefone quem é? É você. Que eu telefone, que tu telefones, que ele telefone. Então, uniformidade de tratamento. Certo? No caso de um pedido, de uma ordem, se for tu, aí eu tenho que conjugar o presente do indicativo sem o S. Certo? Agora, se o tratamento for terceira, é o subjuntivo. E agora, vamos falar aí do uso da vírgula. Isso aí também é importante. Fazer algumas observações, tá? É interessante. Olha aqui. Vírgula. Primeiro, indica pausa de pequena duração. Tá? Constitui erro grave separar por vírgula. Constitui erro grave separar por vírgula. Sujeito do verbo e verbo do complemento. Tá? Olha aqui. Os candidatos é o sujeito do aguardavam. Então, a vírgula entre sujeito e verbo é um erro. Tá? Os candidatos aguardavam. Aí o resultado do concurso é o complemento do aguardavam. Então, entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento, não se usa vírgula. Por isso que a última é que está correta. Os candidatos, que é o sujeito, e o resultado, que é o complemento do aguardado. Entendido? Então, nada de vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento desse verbo. Tranquilo? Isso é erro. Então, é a primeira observação, que aí já passa a ser um erro grosseiro. Entendido? Tem a frase na ordem. Quando eu tenho a frase na ordem, tem isso aqui, ó, sujeito, verbo, complemento. Tá? Sujeito, verbo, complemento desse verbo. Não tem como usar vírgula. Pontue as frases observando a regra. Então aqui a gente tem que falar de regrinha sim, tá? E aí a gente, logicamente, vai aproveitando a frase, né, e trabalhando a regra em cima da frase, para praticar. Tem que ter um embasamento aí teórico. Então vamos lá. A vírgula separa as enumerações, né? 3, 4 elementos numa enumeração. E o chamado vocativo. O vocativo é quando você chama por alguém ou coisa personificada. Evocar, chamar, tá? Então, olha aqui, ó. Ele se mostrava simples, vê se não é isso aqui, ó. Atento, correto, sensível e digno. Enumeração. Quando você tem uma enumeração
e você usa o E entre o penúltimo e o último elemento, tende a não usar a vírgula. Porque você está usando o E para fechar os elementos da numeração. Entendido? Então você usou o E, não haveria necessidade de usar a vírgula. Então a vírgula separando enumerações. O brasileiro passou a duvidar até da existência de Deus depois de suportar Figueiredo, Sarney, Collor e Itamar. Logicamente que a lista ainda está pequena, ainda faltam alguns nomes aí nessa sequência, né? Mas vamos lá, certo? Olha aqui. Depois de suportar Figueiredo, Sarney, Collor e Itamar. Então você tem aí também uma sequência, uma enumeração, tá? Papai do céu, vocativo, a pessoa com quem se fala, tem que separar, para deixar claro que isso não é sujeito do verbo. Papai do céu, é a pessoa com quem se fala. Estou evocando, chamando, isso aqui é evocar, vocativo, tá? Dá-me uma namorada linda, fiel, gentil e tarada. Olha aqui que maravilha, né? Que é pouca coisa, né? Ó, dá-me uma namorada linda, fiel, gentil e tarada. Então, de novo, aqui o E, fechando essa numeração, certo? Meus amigos, divirtam-se. Meus amigos divertiram-se. Aqui, minha gente. Divirtam-se. Meus amigos, divirtam-se. Tá? É com quem se fala, tá? Meus amigos divertiram-se, aqui houve um erro, né? Não mexeram nisso aí que eu pedi, mas enfim. Meus amigos divertiram-se é uma coisa, né? Aí não haveria vírgula alguma nessa frase, tá? Meus amigos divertiram-se. Você só está afirmando que os meus amigos se divertiram, que é o sujeito. O que eu quis dizer aqui nessa frase, que foi mais uma vez, foi um erro, vamos consertar. Meus amigos, divirtam-se. Vocês, estou falando com eles. Entendido? Então é isso que se quis dizer aqui nessa frase, houve um erro, só consertar. Divertiram-se, divirtam-se, tá? Separa na data o nome do lugar e as numerações. Outra justificativa para uso de vírgula. Niterói, vírgula, 30 de junho. Avenida Rio Branco, vírgula. Então, tem que se usar vírgula nesse tipo de construção. Separar na data o nome do lugar. Ou as numerações, certo? Isso é regra. Outra justificativa. Separa orações introduzidas pelas conjunções. Quando aparecem essas conjunções, mas, porém, no entanto, entretanto, esses chamados conectivos, tá? Então, a gente separa para separar, deixar claro a separação, deixar clara a separação das orações, tá? Olha aqui, ó. Tentei impedi-la de ir embora, mas não adiantou. Então, esse mais mostra o início de uma nova oração. Então, a gente separa por vírgula antes dessas conjunções para separar essas orações, tá? Não alimente nenhuma esperança vã, pois tudo é triste. Então, você usa vírgula antes do conectivo, tá? Você foi injusto com seu amigo, portanto deve desculpar-se. Apareceram esses conectivos, vamos usar a vírgula separando essas orações, tá? Antes dos conectivos. Se fizer isso, vai acertar, tá? Fique atento, olha aqui, ó, outro conectivo, porque você será chamado a seguir. Esses conectivos dão início a novas orações, a gente separa por vírgula. Mais uma vez, antes desses conectivos. Separa termos deslocados para o início ou para o meio do período. Então, quando se fala de termos deslocados, né, a gente parte da ordem direta. Qual é a ordem direta dos termos na oração? Sujeito, os verbos, os complementos e o chamado adjunto adverbial. Adjunto adverbial sempre são aquelas expressões que trazem valores semânticos.
de tempo, lugar, modo, causa, condição, concessão. Quando aparecem essas palavras ou expressões ou orações denotando tempo, lugar, intensidade, modo, causa, para o início, você desloca, traz para o início, vírgula, traz para o meio, entre vírgulas. Agora, para falar de termos deslocados, nós temos que ter noção dos termos na ordem direta. Entendido? Vamos lá. Na década de 1970, olha aqui, o que eu entendo dessa frase na ordem? O Brasil chegou a ser o país que mais crescia no mundo na década de 70. Olha a expressão adverbial, para onde veio? Veio aqui para o início. Então, nós usamos o quê? A vírgula para separar o deslocamento dessa expressão adverbial, que indica tempo. Certo? Embora o uso desse remédio seja permitido, olha aqui a ideia principal, não começa aqui, sua administração deve ser restrita, embora o uso seja permitido. Olha lá o embora, que é uma conjunção, só que agora não está na ordem, não é isso? Ele veio deslocado. Então, houve deslocamento dessa expressão. Se é o deslocamento, vírgula, para mostrar o deslocamento da ordem direta. Eles, onde é que continua o pensamento dessa frase? Eles puderam iniciar os trabalhos? Entenda porque se quando todos chegaram, inclusive poderia ser até retirada a frase, não é? Eles puderam iniciar os trabalhos. Quando há intercalação, isso é uma maneira prática. Pule a intercalação, leiam o que sobrou. Tem sentido? Então abriu e fechou nos lugares certos. Essa expressão, quando todos chegaram, é uma oração, uma expressão que indica tempo. Perfeita a frase. Tá? Eles, vírgula, quando todos chegaram. Só que agora esse deslocamento, ele se deu para o meio. Nas frases 11 e 12, esse deslocamento se deu para o início. Aqui se deu para o meio. Logicamente, se deu para o meio entre vírgulas. Considerando as razões apresentadas, vírgula, penso que a solicitação será deferida. Eu penso que a solicitação será deferida ao considerar as razões apresentadas. Eu penso isso quando considero. Então, o que eu entendo é que houve um deslocamento. A ordem da frase seria essa. Eu penso, que a solicitação será deferida ao considerar, quando considerar as razões apresentadas. Então, houve um deslocamento desse termo. Se dirigir, não beba. Isso aqui é uma vírgula, tá, minha gente? Se dirigir, se dirigir, não beba. É aqui, tá certo, né? Ponto aqui, olha aqui. Não beba se dirigir. Essa seria a ordem. Porque isso aqui é uma condição. Então, se essa condição vem antes da ideia principal, vírgula. Se beber, não dirija. Não dirija, se beber. Então, essas condicionais, elas vieram antes da ideia principal. Então, houve um deslocamento. A ideia principal é não beba, não dirija. Então, se essas condições, tempo, lugar, concessão, elas aparecem antes da ideia principal, ou no meio, vírgula, ou vírgulas, se vier no meio, tá? Separa termos explicativos, restritivos, não. Vamos ao sentido da frase. Natal, capital do Rio Grande do Norte. Esse é o famoso aposto. Está explicando, né? Natal, capital do Rio Grande do Norte. Então, quando você usa esses termos explicativos, no caso intercalados, entre vírgulas, certo? Então, esse é o chamado aposto, que é um termo explicativo. Essa capital do Rio Grande do Norte está explicando quem é Natal, tá? O Tejo, que é o maior rio de Portugal, nasce na Espanha. Isso é um fato. Por isso é que é a explicação, minha gente, tá? O Tejo, ele nasce na Espanha, não nasce? Está aqui. E o Tejo
é o maior rio de Portugal. Então, minha gente, olha só, vamos lá. Quando você diz que a vírgula separa termos explicativos, vamos levar isso para a prática sem regra nenhuma. Quando você explica, a explicação tem a finalidade de generalizar. Seriam todos, por exemplo, tá? Então, olha aqui, ó. O Tejo, que é o maior rio de Portugal, então, é geral, generaliza. A informação é geral. Porque, mais uma vez, isso é um fato. O Tejo é o maior rio de Portugal. Restringir é particularizar. Isso é que é importante. Então, mesmo, nesse caso, levar isso para um texto, isso é importantíssimo. Mostra por parte de quem escreve que a pessoa conhece o que está fazendo, o que está escrevendo. E é lógico que a partir dessa aula, a partir dessas explicações, comecem a observar, a partir de agora, o que vocês estiverem lendo, encaixar nisso que a gente acabou de mostrar. Na nominal, na concordância verbal, na pontuação, certo? Uso de verbo haver. Então, vocês, ao lerem, vocês vão começar a associar isso, tá? Olha aqui. A presidente da República, Dilma Rousseff, prometeu diálogo com todos os setores. Gente, presidente da República só existe uma. Então, isso aqui é um termo explicativo. Tem que vir entre vírgulas. Certo? Se presidente só existe uma, está generalizando. Quer dizer, é uma informação geral, conhecida, só existe uma. Vocês concordam que eu não precisaria nem dizer aqui, usar nessa frase a Dilma Rousseff? Bastaria eu dizer como? A presidente da República prometeu diálogo com todos os setores. Ora, o presidente da República só vai ser quem? Dilma. Acabou. É entendido? Por isso é que, quando você usa presidente e vai usar o nome do presidente, de qualquer coisa, da República, da Petrobras, vamos aproveitar aí, né, em seguida, né? Petrobras, BNDES, o que for, de uma empresa, se só existe um, e só existe um, é um termo explicativo, por isso que você usa. Isso é importante. Certo? Olha aqui, ó. Nas frases abaixo, usa a vírgula quando convier. Antes desses exercícios, vamos voltar lá para Dilma Rousseff, que isso aqui, de novo, eu acho importante, porque às vezes é bom reforçar isso, porque pela prática, as aulas que a gente dá esse exemplo, há normalmente dúvida, né? A pessoa, poxa, mas eu pensei exatamente o contrário, né? Alguém já deve estar pensando, poxa, mas eu pensei o contrário. Então, por isso que é bom explicar isso de novo. Presidente, só existe um, ou uma, né? Então, é fato. Mais uma vez, eu não precisava nem colocar Dilma, porque isso é um termo explicativo. Só estou reforçando. De repente, o cara chegou lá de outro planeta agora, vou dizer quem é a presidente, né? Agora, por exemplo, se você diz o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso prometeu diálogo, enfim. Tá? Vamos aproveitar aqui para vocês entenderem isso bem. Gente, ex-presidente da República, existem vários. Por isso que o Fernando Henrique Cardoso, ou o Luiz Inácio Lula da Silva, qualquer um ex, tá? Não receberia vírgula. É entendido? Ex-presidente existem vários. Então agora já seria um termo o quê? Restritivo. Eu estou restringindo o ex-presidente. Como existem vários, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É por isso que quando é ex, não recebe vírgulas. Intercalado, logicamente. Quando é presidente de alguma coisa, recebe porque só existe um. É termo explicativo. Eu acho que isso aqui resume bem. Comecem a observar isso a partir de agora nos jornais. Podem reparar isso. Logicamente, a gente está falando de jornal decente, certo? Então, você lê lá uma Folha de São Paulo, né,
o Globo, enfim, Veja, Isto É, Caros Amigos, enfim, qualquer leitura aí, né? Podem reparar, quando se usa lá presidente, ex-presidente, prefeito, ex-prefeito, ministro, ex-ministro, podem reparar, tá? É isso. Isso é importante. Vamos lá, nas frases abaixo, use a vírgula quando convier. O governador do Ceará, Cid Gomes, olha aqui de novo. Governador só existe um. Se só existe um, é um termo explicativo. Certo? É muito família. Ele não agrada apenas a sogra. Mas, não usaríamos a vírgula aqui? Aqueles conectivos, mas, entretanto, portanto, porque, embora, se, mas também ao sogro, aos irmãos, aos sobrinhos, etc. Ou seja, aqui são as vírgulas para intercalar um termo explicativo. Aqui a vírgula que separa essas orações, esses conectivos. E aqui é uma enumeração. Certo? AB. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Olha aqui o que acabamos de falar. Ex-presidente existem vários. Por isso é que não recebe vírgulas, porque é um termo restritivo. Então, o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, afirmou que o Brasil precisa ser mais assumidamente capitalista. Ponto. É isso. É entendido? Se fosse o presidente do Banco Central, aí você usaria, usando o nome, entre vírgulas. Certo? Comprei frutas, legumes, verduras, etc. Quando se usa o etc., a tendência é não se usar a vírgula antes do etc. Porque quando você o escreve, usa lá o etc., esse etc. quer dizer e outras coisas, e as demais coisas. Então, se você já está usando o e, você não usaria a vírgula. Então, a tendência é não usar. Embora, modernamente, se aceite o uso da vírgula antes do etc. Erro não haveria, tá, minha gente? Agora, usando etc., vamos lá. É melhor não usar. Embora, se usar a vírgula antes do etc., erro não há, tá? Tanto faz. Isso aqui é para explicar, para dar essa explicação, porque às vezes a pessoa estranha, né? Poxa, mas eu vejo às vezes etc. antecedidos de vírgula, às vezes não aparece vírgula, as duas formas corretas. Inscreveram-se para aquele concurso 8.635 candidatos. Entre milhar e centena não se usa vírgula. 8.635. Agora, entre milhão e milhar, sim. Participaram do sorteio 2.513.315 telespectadores. Aí é aquele caso anterior. Então, entre milhar e centena, você não usa vírgula. Agora, entre milhão e milhar, você usa vírgula. Certo? Também é uma curiosidade, tá? Explica o sentido de cada frase a seguir. Olha aqui, que maravilha. Outro dia, há um tempo, né, eu peguei essa frase, inclusive, de um colunista, né, no caso do Arthur Chechel, achei interessante, se você está com o meu livro, né, porque eu achei muito interessante esse comentário que ele fez, né, que ele viu um fusquinha, aí vinha assim atrás, né, no vidro. Eu amo minha esposa Cristina. Aí ele brincou em cima disso e eu achei muito interessante, né? Então eu aproveitei para trazer essas frases, né? Eu amo minha esposa Cristina. Aí ele até brincando, né? Logicamente, conhecedor que ele é, conhece, entende, interpreta, né? Ele brincou dizendo o seguinte, bom, se eu amo minha esposa Cristina, poxa, eu amo a minha esposa Cristina e não a outra esposa que tem outro nome. É ou não é? Então aqui, eu amo minha esposa Cristina, eu estou particularizando a esposa que eu amo. É ou não é? Eu amo minha esposa Cristina. Eu não amo a minha outra esposa. O cara, de repente, tem 2, 3 esposas. Então, lógico que a finalidade é brincar, mas, minha gente, isso é uma brincadeira séria. É ou não é? Vamos lá. Eu amo minha esposa Cristina.
Cristina é a esposa que ele ama. Haveria uma outra esposa que, de repente, ele não ama como ama a Cristina. É esse o entendimento. Aqui, ó. Eu amo minha esposa, vírgula, Cristina. Aqui, com certeza, a Cristina não é a esposa dele. É como se eu dissesse, eu amo minha esposa, Cristina. Larga do meu pé, Cristina, porque eu não amo você, Cristina. Eu amo a minha esposa, que não é Cristina. Tranquilo? Então, aqui, eu amo minha esposa, Cristina. Eu tenho mais de uma esposa, resumindo. Tá? Eu amo a Cristina. A outra lá, eu não amo. Né? Tenho, mas não amo. Certo? Muda. Eu amo minha esposa, vírgula, Cristina. Sai do meu pé, Cristina. Porque eu amo a minha esposa, que não é Cristina. Tem outro nome. Certo? Os filhos de seu João que foram criados com a avó formaram-se em engenharia. Os filhos de seu João que foram criados com a avó formaram-se em engenharia. Isso também é interessante mostrar. É mais ou menos dentro dessa linha, né? Aliás, é dentro dessa linha. Quando você tem a tal da oração, né? Sem as vírgulas, uma expressão como essa, né? Isso restringe, tá? Ó. Os filhos de São João que foram criados com a avó formaram-se em engenharia. Os filhos de São João que foram criados com a avó formaram-se em engenharia. Então, numa construção como essa, a primeira sem as vírgulas, ela é restritiva, concordam? Olha o nome aí. Então, ela é restritiva. Uma frase restritiva. Aqui já é uma frase o quê? Explicativa. Concordam? Então, vamos lá. Restringir é particularizar. É um entre vários. Explicar é generalizar. São todos. Os filhos de São João que foram criados com a avó formaram-se em engenharia, nem todos formaram-se em engenharia, concorda? Se eu estou restringindo os filhos que se formaram em engenharia, eu, como leitor, tenho que entender o seguinte, que os filhos de São João que foram criados com a avó, esses aqui que foram criados com a avó, formaram-se em engenharia. Há outros que, de repente, não foram criados com a avó, não se formaram em engenharia. Certo? Então, estou restringindo. Só os que foram criados com a avó que se formaram em engenharia. Os filhos de São João, que foram criados com a avó, isso não é explicativa? Então, são todos, é geral. Todos foram criados com a avó. Todos se formaram em engenharia. É esse entendimento que eu tenho que ter desse tipo de construção. Entendido? Então, isso é importante. Aqueles detalhes lá das conjunções, lógico que isso é importante. Agora, esse caso aqui de restringir e explicar é muito interessante para o bom entendimento, a boa interpretação da frase. Tá? Por extensão, a mesma coisa. Olha aqui. Ó. Minha namorada que é dentista, mora em Niterói. E essa frase aqui, inclusive, ela pode dar até em divórcio. É ou não é? Isso aqui não é restrição? Aqui eu tenho uma ou várias namoradas. E aqui eu tenho uma ou várias namoradas. Pelo que acabamos de falar de restrição e explicação. Vamos ver se entenderam isso. Aqui é restrição. Os filhos de São João que foram criados com a avó. Estou particularizando. Esses se formaram em engenharia. Existem outros que não se formaram. Os filhos de São João, que foram criados com a avó, todos eles foram criados com a avó, todos se formaram em engenharia. O raciocínio é o mesmo. Minha namorada que é dentista mora em Niterói. Eu tenho uma ou várias? Se é restrição, eu tenho várias. Aqui é dentista, mora em Niterói. A engenheira, professora, né, moram em outros lugares. Então, não é. Minha namorada, que é dentista, eu estou explicando. É sabido por todos, todo quem me conhece sabe que ela é dentista. Eu só tenho uma namorada. É entendido? Muda tudo, né, gente? Mais uma vez, isso aí pode até dar complicação, dar problema se a pessoa interpretar do modo correto. É entendido? Bom, a finalidade foi, então, trazer algumas expressões, os assuntos, né, que a gente pode melhorar muito
no dia a dia. Começamos com a questão lá da adequação, inadequação, evitar algumas expressões, ao se usarem algumas expressões, usar de uma maneira correta, entender o porquê está sendo usado aquilo. Então, a finalidade foi trazer aqueles assuntos, né, mais importantes para a conversação e para a comunicação, certo? Tanto em texto quanto na oralidade. Então, reunimos aqui alguns assuntos que são muito abordados no dia a dia, certo? Que são adequação, aquelas formas mais adequadas, aquelas expressões que seria bom a gente saber usar ao encontro de encontro a. Depois, uso de pronomes, que isso é muito importante, né? Às vezes, dependendo da expressão, um cartão de visitas, né? No bom sentido ou no mau sentido, né? Vimos isso aí. Concordância nominal, concordância verbal, uso de verbo haver, isso é importantíssimo. Aqueles verbos indicando tempo passado, uso da vírgula, ou seja, o que mais importa, o que mais interessa para a gente adequar, para a gente melhorar a nossa linguagem. Mais uma vez, tanto na oralidade quanto na escrita, certo? Espero que tenha sido proveitoso e, mais uma vez, sempre aproveitando e revendo, refazendo, olhando, ouvindo novamente, e com a repetição a gente começa a usar, começa a repetir e começa a se expressar melhor, começa a ler e a entender melhor certas expressões e o porquê do uso de certas expressões naquele trecho de texto, certo? Mais uma vez, muito obrigado e quem sabe aí até a próxima, né? Para quem vai fazer concurso público, temos também aí cursos bem direcionados para concurso, certo? Muito obrigado, felicidades e saúde a todos.